Gastar dinheiro toda semana com aqueles maços de tempero que chegam em casa lindos, mas que murcham no fundo da gaveta da geladeira em 2 dias. É um ciclo que muita gente não aguenta mais. Eu já passei muito por isso, cansado de jogar dinheiro fora, até que comecei a testar o plantio em vasos, aproveitando pequenos espaços em casa. A verdade é que ter um cantinho com temperos frescos não é apenas uma questão de economia, mas de ter aquele sabor de verdade, colhido na hora, sem agrotóxicos e sem desperdício. Hoje eu vou te mostrar 7 opções de temperos que são verdadeiros campeões de produtividade. E que, se você colocar num vaso aí na sua varanda ou na janela, vão te dar colheita toda semana. Vamos começar pelo passo a passo de como estruturar esses vasos. Muita gente erra por pura pressa na hora de montar a base do plantio. Se você quer resultado, não adianta querer plantar tudo junto num vasinho de plástico minúsculo, sem nenhuma preparação. Essas plantas precisam de espaço para a raiz se desenvolver, porque raiz sufocada é sinal de planta que não cresce. O primeiro passo é garantir que o vaso tenha furos de drenagem suficientes. Se o seu vaso não tem furo, pode usar uma furadeira ou um ferro quente, mas não tente pular essa etapa. Sem drenagem, a água fica parada, apodrece a raiz e, em questão de dias, a planta morre. Agora, sobre a terra, esqueça aquela terra compactada tirada diretamente do quintal. Ela vira um bloco duro e impede a raiz de respirar. O segredo é misturar partes iguais de terra vegetal, humus de minhoca e um pouco de areia grossa ou perlita. Essa mistura fica soltinha, drena bem a água e retém os nutrientes que a planta realmente precisa para produzir folha nova toda semana. A primeira da nossa lista, e que não pode faltar, é a cebolinha. Todo mundo conhece, mas poucos sabem manter ela bonita por anos. O segredo não está na água, mas no corte. Muita gente arranca a cebolinha inteira pela base na colheita, e isso enfraquece a planta drasticamente. O ideal é colher sempre as folhas externas, deixando o centro da planta crescer intacto. Se você fizer isso, ela continua brotando e você não precisa comprar mais. A segunda planta é o manjericão. Esse é para quem tem sol, pelo menos 4 horas por dia. Se deixar na sombra, ele espicha e fica sem sabor. O truque com o manjericão é a poda constante. Toda vez que for colher, corte acima de um par de folhas. Isso faz ele entender que precisa criar ramos laterais, formando uma copa cheia e muito mais produtiva. E olha, essa dica de poda muda completamente o visual da sua planta em poucos meses. A terceira da lista é a salsa. Ela é mais exigente com umidade, então mantenha o solo úmido, mas nunca encharcado. Se o solo secar demais, as bordas das folhas amarelam. E lembre-se, ela não gosta de transplante, então já coloque no vaso definitivo para não estressar a raiz. Perceba que essa economia acontece no longo prazo, trazendo autonomia para sua cozinha. Se você sofre com bichos no quintal, confira o guia na descrição para proteger seu espaço de forma natural. No próximo passo, vou mostrar os outros 4 temperos essenciais e como fazer o manejo perfeito entre eles para você nunca mais ficar sem tempero fresco. Gastar dinheiro toda semana com aqueles maços de tempero que chegam em casa lindos, mas que murcham no fundo da gaveta da geladeira em 2 dias. É um ciclo que muita gente não aguenta mais. Eu já passei muito por isso, cansado de jogar dinheiro fora, até que comecei a testar o plantio em vasos, aproveitando pequenos espaços em casa. A verdade é que ter um cantinho com temperos frescos não é apenas uma questão de economia, mas de ter aquele sabor de verdade, colhido na hora, sem agrotóxicos e sem desperdício.
Hoje eu vou te mostrar 7 opções de temperos que são verdadeiros campeões de produtividade e que, se você colocar num vaso aí na sua varanda ou na janela, vão te dar colheita toda semana. Vamos começar pelo passo a passo de como estruturar esses vasos. Muita gente erra por pura pressa na hora de montar a base do plantio. Se você quer resultado, não adianta querer plantar tudo junto num vasinho de plástico minúsculo sem nenhuma preparação. Essas plantas precisam de espaço para a raiz se desenvolver, porque raiz sufocada é sinal de planta que não cresce. O primeiro passo é garantir que o vaso tenha furos de drenagem suficientes. Se o seu vaso não tem furo, pode usar uma furadeira ou um ferro quente, mas não tente pular essa etapa. Sem drenagem, a água fica parada, apodrece a raiz e, em questão de dias, a planta morre. Agora, sobre a terra, esqueça aquela terra compactada tirada diretamente do quintal. Ela vira um bloco duro e impede a raiz de respirar. O segredo é misturar partes iguais de terra vegetal, humus de minhoca e um pouco de areia grossa ou perlita. Essa mistura fica soltinha, drena bem a água e retém os nutrientes que a planta realmente precisa para produzir folha nova toda semana. A primeira da nossa lista, e que não pode faltar, é a cebolinha. Todo mundo conhece, mas poucos sabem manter ela bonita por anos. O segredo não está na água, mas no corte. Muita gente arranca a cebolinha inteira pela base na colheita, e isso enfraquece a planta drasticamente. O ideal é colher sempre as folhas externas, deixando o centro da planta crescer intacto. Se você fizer isso, ela continua brotando e você não precisa comprar mais. A segunda planta é o manjericão. Esse é para quem tem sol, pelo menos 4 horas por dia. Se deixar na sombra, ele espicha e fica sem sabor. O truque com o manjericão é a poda constante. Toda vez que for colher, corte acima de um par de folhas. Isso faz ele entender que precisa criar ramos laterais, formando uma copa cheia e muito mais produtiva. E olha, essa dica de poda muda completamente o visual da sua planta em poucos meses. A terceira da lista é a salsa. Ela é mais exigente com umidade, então mantenha o solo úmido, mas nunca encharcado. Se o solo secar demais, as bordas das folhas amarelam. E lembre-se, ela não gosta de transplante, então já coloque no vaso definitivo para não estressar a raiz. Perceba que essa economia acontece no longo prazo, trazendo autonomia para sua cozinha. Se você sofre com bichos no quintal, confira o guia na descrição para proteger seu espaço de forma natural. No próximo passo, vou mostrar os outros 4 temperos essenciais e como fazer o manejo perfeito entre eles para você nunca mais ficar sem tempero fresco. Gastar dinheiro toda semana com aqueles maços de tempero que chegam em casa lindos, mas que murcham no fundo da gaveta da geladeira em 2 dias. É um ciclo que muita gente não aguenta mais. Eu já passei muito por isso, cansado de jogar dinheiro fora, até que comecei a testar o plantio em vasos, aproveitando pequenos espaços em casa. A verdade é que ter um cantinho com temperos frescos não é apenas uma questão de economia, mas de ter aquele sabor de verdade, colhido na hora, sem agrotóxicos e sem desperdício. Hoje eu vou te mostrar 7 opções de temperos que são verdadeiros campeões de produtividade e que, se você colocar num vaso aí na sua varanda ou na janela, vão te dar colheita toda semana. Vamos começar pelo passo a passo de como estruturar esses vasos. Muita gente erra por pura pressa na hora de montar a base do plantio. Se você quer resultado, não adianta querer plantar tudo junto num vasinho de plástico minúsculo sem nenhuma preparação. Essas plantas precisam de espaço para a raiz se desenvolver,
Porque raiz sufocada é sinal de planta que não cresce. O primeiro passo é garantir que o vaso tenha furos de drenagem suficientes. Se o seu vaso não tem furo, pode usar uma furadeira ou um ferro quente, mas não tente pular essa etapa. Sem drenagem, a água fica parada, apodrece a raiz e, em questão de dias, a planta morre. Agora, sobre a terra. Esqueça aquela terra compactada tirada diretamente do quintal. Ela vira um bloco duro e impede a raiz de respirar. O segredo é misturar partes iguais de terra vegetal, humus de minhoca e um pouco de areia grossa ou perlita. Essa mistura fica soltinha, drena bem a água e retém os nutrientes que a planta realmente precisa para produzir folha nova toda semana. A primeira da nossa lista, e que não pode faltar, é a cebolinha. Todo mundo conhece, mas poucos sabem manter ela bonita por anos. O segredo não está na água, mas no corte. Muita gente arranca a cebolinha inteira pela base na colheita, e isso enfraquece a planta drasticamente. O ideal é colher sempre as folhas externas, deixando o centro da planta crescer intacto. Se você fizer isso, ela continua brotando e você não precisa comprar mais. A segunda planta é o manjericão. Esse é para quem tem sol, pelo menos 4 horas por dia. Se deixar na sombra, ele espicha e fica sem sabor. O truque com o manjericão é a poda constante. Toda vez que for colher, corte acima de um par de folhas. Isso faz ele entender que precisa criar ramos laterais, formando uma copa cheia e muito mais produtiva. E olha, essa dica de poda muda completamente o visual da sua planta em poucos meses. A terceira da lista é a salsa. Ela é mais exigente com umidade, então mantenha o solo úmido, mas nunca encharcado. Se o solo secar demais, as bordas das folhas amarelam. E lembre-se, ela não gosta de transplante. Então já coloque no vaso definitivo para não estressar a raiz. Perceba que essa economia acontece no longo prazo, trazendo autonomia para sua cozinha. Se você sofre com bichos no quintal, confira o guia na descrição para proteger seu espaço de forma natural. No próximo passo, vou mostrar os outros 4 temperos essenciais e como fazer o manejo perfeito entre eles para você nunca mais ficar sem tempero fresco. Gastar dinheiro toda semana com aqueles maços de tempero que chegam em casa lindos, mas que murcham no fundo da gaveta da geladeira em 2 dias, é um ciclo que muita gente não aguenta mais. Eu já passei muito por isso, cansado de jogar dinheiro fora, até que comecei a testar o plantio em vasos, aproveitando pequenos espaços em casa. A verdade é que ter um cantinho com temperos frescos não é apenas uma questão de economia, mas de ter aquele sabor de verdade, colhido na hora, sem agrotóxicos e sem desperdício. Hoje eu vou te mostrar 7 opções de temperos que são verdadeiros campeões de produtividade e que, se você colocar num vaso aí na sua varanda ou na janela, vão te dar colheita toda semana. Vamos começar pelo passo a passo de como estruturar esses vasos. Muita gente erra por pura pressa na hora de montar a base do plantio. Se você quer resultado, não adianta querer plantar tudo junto, num vasinho de plástico minúsculo, sem nenhuma preparação. Essas plantas precisam de espaço para a raiz se desenvolver, porque raiz sufocada é sinal de planta que não cresce. O primeiro passo é garantir que o vaso tenha furos de drenagem suficientes. Se o seu vaso não tem furo, pode usar uma furadeira ou um ferro quente, mas não tente pular essa etapa. Sem drenagem, a água fica parada, apodrece a raiz e, em questão de dias, a planta morre. Agora, sobre a terra, esqueça aquela terra compactada tirada diretamente do quintal. Ela vira um bloco duro e impede a raiz de respirar.
O segredo é misturar partes iguais de terra vegetal, humus de minhoca e um pouco de areia grossa ou perlita. Essa mistura fica soltinha, drena bem a água e retém os nutrientes que a planta realmente precisa para produzir folha nova toda semana. A primeira da nossa lista, e que não pode faltar, é a cebolinha. Todo mundo conhece, mas poucos sabem manter ela bonita por anos. O segredo não está na água, mas no corte. Muita gente arranca a cebolinha inteira pela base na colheita, e isso enfraquece a planta drasticamente. O ideal é colher sempre as folhas externas, deixando o centro da planta crescer intacto. Se você fizer isso, ela continua brotando e você não precisa comprar mais. A segunda planta é o manjericão. Esse é para quem tem sol, pelo menos 4 horas por dia. Se deixar na sombra, ele espicha e fica sem sabor. O truque com o manjericão é a poda constante. Toda vez que for colher, corte acima de um par de folhas. Isso faz ele entender que precisa criar ramos laterais, formando uma copa cheia e muito mais produtiva. E olha, essa dica de poda muda completamente o visual da sua planta em poucos meses. A terceira da lista é a salsa. Ela é mais exigente com umidade, então mantenha o solo úmido, mas nunca encharcado. Se o solo secar demais, as bordas das folhas amarelam. E lembre-se, ela não gosta de transplante, então já coloque no vaso definitivo para não estressar a raiz. Perceba que essa economia acontece no longo prazo, trazendo autonomia para sua cozinha. Se você sofre com bichos no quintal, confira o guia na descrição para proteger seu espaço de forma natural. No próximo passo, vou mostrar os outros 4 temperos essenciais e como fazer o manejo perfeito entre eles para você nunca mais ficar sem tempero.